se Recording in desenvolve progress. e como isso vai influenciar o nosso corpo e mente. Então, esses efeitos do trauma, ele se dá justamente porque o bebê humano, um ser humano, ele vai nascer ainda muito imaturo biologicamente, principalmente em relação, aí aqui a gente vai focar no nosso cérebro, a gente tem a estrutura formada, mas muitas áreas ainda estão amadurecendo e vão depender da experiência para que elas possam amadurecer. Então, o nosso cérebro, ele depende da experiência para poder começar a formar as ligações neuronais, formar as redes neuronais, os nossos padrões emocionais, os nossos padrões comportamentais. Tudo isso vai depender das experiências que vamos vivendo nesse primeiro momento e que vai definir, em parte, base dessa organização que vamos levar para a vida adulta. As pesquisas, e o que é interessante é que as pesquisas têm mostrado que o cérebro é um órgão social. Ele depende dessas relações, principalmente com os nossos primeiros cuidadores. A experiência vai influenciar como o nosso cérebro vai se configurar. O que a gente vai esperar do mundo? Que tipo de experiência eu tive, principalmente nos primeiros anos de vida? Foi uma experiência de acolhimento, foi uma experiência de caos, de trauma, de estresse, e como isso vai afetar esse desenvolvimento. Eu falei lá no início que a gente precisa entender um pouco como o nosso cérebro se desenvolve. E o que traz muitas, principalmente aqui eu vou mencionar o trabalho de Bruce Perry, que ele traz uma contribuição muito importante, é um psiquiatra americano, que tem um trabalho muito reconhecido em relação ao estresse e ao trauma na infância. Ele traz um modelo neurosequencial do desenvolvimento do cérebro e traz essa ideia de que o nosso cérebro se desenvolve através de camadas, de uma camada mais primitiva evolutivamente a uma camada mais desenvolvida evolutivamente. É dizer, as partes relacionadas, por exemplo, com os nossos comportamentos instintivos, elas vão se desenvolvendo primeiro, o tronco cerebral, nesse caso, depois o sistema límbico, e por último, o nosso córtex pré-frontal, responsável pelas as funções que a gente utiliza do pensamento, controle de impulsos, planejamento, nessas funções executivas. Nesse desenvolvimento neurosequencial, significa que uma experiência que acontece, um trauma, um estresse que pode acontecer durante o desenvolvimento de alguma dessas camadas, ela vai influenciar o desenvolvimento das seguintes. E a gente vai começando a entender como que um trauma ele pode afetar, inclusive, o nosso comportamento, a maneira que a gente regula as nossas emoções, as nossas relações interpessoais, principalmente se esse trauma tem a ver com as relações. Quando a gente fala com o trauma da infância, na maioria das vezes a gente está falando de um trauma que também é relacional, porque ele acontece dentro das relações, como podem ser casos de abandono, de negligência, violência doméstica, violência familiar, são traumas que envolvem relações. A gente vai explicar, né, dentro do curso Estudos em Trauma, a gente entra mais em detalhes sobre os tipos de trauma, e na herança do trauma a gente vai se enfocar principalmente em aprofundar nesses aspectos, em entender a fundo cada uma dessas perspectivas que a gente está falando aqui. O que é importante a gente ter agora, entender agora nesse momento, são que essas experiências iniciais, essas experiências da infância, elas vão moldar o nosso cérebro e comportamento. A criança começa a formar o que o Bessel van der Kolk também chama de o nosso mapa interno do mundo, o nosso mapa interno das relações. Eu sinto que o mundo é um lugar agradável ou desagradável. E isso vai depender das nossas relações também. Como que esse bebê foi tratado no momento que tinha fome, por exemplo, ou que chorava, esse choro foi acolhido ou não foi acolhido. Então, isso vai criando padrões mentais que vão se transformar depois em padrões comportamentais e emocionais. Então, a gente vai trazer, traz aqui primeiro, é importante entender que são esses primeiros anos de vida que a gente vai falar, eles vão ser cruciais, porque é onde 90% do crescimento do nosso cérebro acontece nos primeiros anos de vida. E onde a gente está começando a criar o que a gente chama também de, principalmente e maiormente, as memórias implícitas. Memórias implícitas
são esse tipo de memória que a gente não tem uma memória de lembrar dela, mas que ativam comportamentos e emoções, são padrões motores, são padrões emocionais, são padrões relacionais. Por exemplo, para dar um exemplo de uma memória implícita, que também pode ser bastante sensorial, a gente sentir um cheiro e ter uma lembrança afetiva, que se relaciona com uma sensação de bem-estar, como também pode ser o contrário, pode ser também um gatilho para uma situação desagradável. Isso vai depender das associações que o nosso cérebro ele vai desenvolvendo. E isso vai depender da experiência. Quando coisas acontecem, né? Neurônios que se conectam juntos disparam juntos. Esse é o axioma de Webb. Significa que essas ligações neuronais vão juntando elementos da nossa experiência, que são elementos sensoriais, elementos emocionais, elementos também de eventos. Então, logo, o tipo de cuidado que a gente recebe, ele vai influenciar de maneira dramática no desenvolvimento dos nossos cérebros. Uma coisa muito importante de citar é que o Bessel van der Kolk, que eu já citei para vocês, e para quem não conhece, ele é o primeiro autor e pesquisador, né, tanto conhecido como o pai do trauma, porque ele vai trazer contribuições muito importantes, principalmente com o seu trabalho, começou o seu trabalho com veteranos da guerra nos Estados Unidos. E então, quando ele começa o seu trabalho com trauma, ele foi o primeiro a lançar e trazer estudos referentes ao trauma. Num desses estudos, ele fez um estudo com crianças que haviam passado por situações traumáticas e crianças que não. Então, ele usou uma coisa parecida que quem é psicólogo vai saber, como o teste do TAT, o teste a percepção temática. Então, ele trazia imagens do cotidiano de pessoas, de uma família, e apresentava para dois grupos de crianças, um que tinha passado por situações traumáticas e outro que não. E essas crianças tinham que contar uma história relacionada com essa imagem. O que é que ele descobriu nessa pesquisa que ele fez? Não, então, ele chegou à conclusão de que todas as crianças que haviam passado por situações traumáticas, elas contavam a história onde existia muito conflito, muito caos, falta de resolução, e muitas vezes também se congelavam ao contar a história, não podiam terminar, e o teste tinha que ser interrompido. Tem uma hiperativação, que a gente chamaria de hiperativação, um estado de alerta. Enquanto as crianças que não haviam passado por uma situação traumática, elas podiam, inclusive, trazer conflitos também nas suas histórias relacionadas às imagens, mas todas tinham, na maioria das vezes, uma resolução, como um final feliz para essa história. Ou seja, a nossa percepção de mundo, do que a gente vê através das coisas, como é que a gente começa a enxergar as situações da vida, se existe uma saída ou não, se existe uma situação onde eu encontro uma solução, um final, um resultado. Então, isso vai influenciar também na minha maneira de me relacionar comigo e na minha maneira de me relacionar com as outras pessoas. Então, esse é só um exemplo de muitas outras pesquisas que a gente tem. A gente tem pesquisas que mostram, por exemplo, que em alguns tipos de situações traumáticas na infância, ele pode diminuir o tamanho de algumas partes do nosso cérebro, como pode ser o hipocampo. O hipocampo está relacionado com a nossa memória, por exemplo, então ele também pode levar a problemas de aprendizagem, de atenção, de hiperatividade. E a gente vai ver isso um pouco mais adiante também. Tem um estudo muito importante chamado de ACE, que são os estudos das experiências adversas na infância. Esse estudo foi desenvolvido por Felinte, pelo CDC dos Estados Unidos também, onde foram entrevistadas 17 mil pessoas. Essas pessoas tinham que preencher um questionário sobre situações traumáticas relacionadas à infância, por exemplo, negligência, violência, ter padres dependentes, químicos, ou que passaram por alguma situação, ou estavam presos, por exemplo, e tinha uma escala de 1 a 10 de situações, e cada um ia marcando, e você tinha uma pontuação. De acordo com isso, eles também cruzavam esses dados com o histórico médico dessas pessoas. Que tipos de doenças tinham, que tipos
de doenças tinham desenvolvido ao longo do tempo. Pessoas já adultas, não crianças. E aí, como é que esse estudo chegou à conclusão? Primeiro, que as experiências adversas na infância são muito comuns. A maioria das pessoas tinham pelo menos uma dessas experiências. E que também a quantidade de experiências que a pessoa tinha relacionada às experiências adversas, que podia ser de 1 a 10, também influenciava no tipo de doença ou no tipo na saúde que essa pessoa tinha no futuro. E o que é que saiu aí? Pessoas com um nível de ACE grande, maior que 4, tinham uma maior predisposição para desenvolver doenças cardíacas, diabetes, doenças autoimunes, doenças crônicas, além de todas as outras consequências emocionais, depressão, ansiedade. Então, muitas vezes a gente vê que o tipo de trauma que a gente vê na infância, nas experiências adversas, não é o mesmo de um trauma de um só evento, como pode ser um só evento na vida adulta, por exemplo, um assalto. Vão ter características e maneiras de se manifestar diferente. E é algo que a gente precisa ter muita atenção para entender. Então, nesse caso aqui, os médicos começaram, uma pediatra chamada Nadine Burke, começou a utilizar o seu questionário de ACE também nas atenções médicas que ela tinha, principalmente com as crianças, porque ajudava ela também a predeterminar algumas das possíveis consequências, como ela podia atuar em relação a essa criança, essa situação. Então, a gente vai vendo como entender de trauma é tão importante nos diferentes ramos, nas diferentes profissões, né? E como a gente pode utilizar isso de diferentes maneiras. Então, estar exposto a experiências adversas na infância, ela vai influenciar a forma que o nosso cérebro funciona e como a gente vai desenvolver certas habilidades, como pode ser nos sentir seguros em nosso corpo, na nossa mente, nas nossas relações, e que tipo de estratégia a gente vai buscar para regular o nosso sistema nervoso. Logo, a gente vai entender como são importantes esses primeiros cuidados que recebemos nos primeiros anos de vida. E a que tipo de experiência a gente é exposto. Isso vai influenciar também no funcionamento do nosso sistema nervoso autônomo. A gente vai ver, em relação ao sistema nervoso, a gente tem, quem conhece aqui um pouco do sistema nervoso autônomo, a gente vai ter 2 ramos, né? O sistema nervoso autônomo simpático e o sistema nervoso parasimpático. E eles devem funcionar com certa harmonia. Quando acontece um trauma, ele vai ter esse funcionamento do nosso sistema nervoso, ele vai estar alterado. E pode levar a gente para uma hipervigilância, como a gente viu lá no caso que eu falei para vocês agora há pouco, de Bessel-van der Kolk, né? Uma hipervigilância das crianças ante algumas imagens, quando se apresenta um gatilho ou uma ativação, ou a gente pode ir também para uma hipoativação, que é o estado de congelamento. E a gente vai entender esses conceitos um pouco mais a fundo, principalmente no curso. Aqui agora a gente vai somente trazer uma apresentação para que vocês possam entender como que esse funcionamento, né, vai alterando não só o funcionamento, o nosso comportamento, as nossas emoções, o nosso corpo, né, e como isso está interligado com o funcionamento do nosso sistema nervoso e como é importante a gente poder entender isso. Então, aqui, se uma mãe, eu vou trazer aqui para vocês essa frase do Bessel-van der Kolk, se uma mãe ela não pode satisfazer os impulsos e as necessidades do seu bebê, o bebê aprende a ser uma ideia do que a mãe tem sobre ele. Ou seja, isso significa também, mostra o nosso poder, obviamente, de adaptação, de se adaptar às circunstâncias. Ao ter que descartar suas sensações internas e tentar se ajustar às necessidades do seu cuidador, a criança percebe que tem algo mal na sua maneira de ser. O problema, muitas vezes, vai ser sentido que o problema está comigo. Outra coisa muito importante que traz sobre as pesquisas em relação ao trauma, que o Bruce Perry também traz no trabalho dele, é a importância das relações. É diferente também uma criança que passou por uma situação traumática, que a gente pode chamar de um evento só, como pode ser um acidente ou uma queda. Só que nesse sentido, se a gente tem relações positivas
de suporte, que nos dão apoio a essas situações, têm uma menor probabilidade de desenvolver, por exemplo, um transtorno de estresse pós-traumático, ou uma consequência negativa dessa situação. Isso porque as relações, elas nos servem como amortecedores do estresse. Então, por mais que um pouco de estresse sempre é importante para a gente, de alguma maneira, para que a gente possa aprender, por exemplo. Para estar aqui sentada falando com vocês, para que vocês possam entender o que eu estou falando, a gente precisa de um certo nível de estresse. E esse é um estresse ok, é um estresse saudável. E a gente tem um tipo de estresse que a gente poderia chamar de estresse tóxico. É quando é uma carga muito grande, que vem num momento muito inesperado e que a gente não tem controle sobre ela. Quando essa carga de estresse soma também a falta de relações positivas que possam dar suporte e possam servir de amortecedor, as consequências também são mais graves para uma criança, porque as relações, elas têm essa condição protetora, as relações positivas. Muitas vezes, quando a gente vê, né, as reações de uma criança, quando, digamos assim, quando ela tem uma queda, ou quando acontece uma situação, ela olha para o cuidador, e muitas vezes espera a reação dele. Como reaciona minha mãe e meu pai? Se eu sinto que eles estão nervosos, eu também fico nervoso, né? Eles também se vão se regular as suas emoções, vão sintonizar suas emoções de acordo com a emoção do ambiente, de acordo com os sinais que recebem, de segurança ou não, que vêm dos seus cuidadores. Isso é muito importante. Então, as relações, elas podem ser um meio também de cura e de tratamento em relação ao trauma, porque é a partir delas que a gente vai percebendo e trazendo esse lugar, esse sentido de segurança interno, que é perdido numa situação traumática. Agora, isso se complica muito mais quando o trauma, ele acontece, ele vem justo das pessoas que deveriam nos proporcionar esse lugar de segurança, como pode ser nos casos de negligência, de abandono, né? Então, a criança também vai perder esse fator protetor, esse fator de ajuda e que pode ajudar também a levar à resiliência. Aqui a gente vai trazendo, dentro dessa ideia, não? Dentro de alguns possíveis, do que eu já falei para vocês no início, quais poderiam ser os possíveis efeitos do trauma na vida de uma pessoa? Que tipo de trauma aqui? A gente está falando dos traumas da infância, e aqui a gente pode se referir como abuso emocional e psicológico, violência física, negligência, abandono. São todos tipos de trauma vividos na infância que são relacionais, como eu expliquei para vocês, porque está dentro de uma relação. Esses tipos de trauma ocorridos durante esse período, eles têm um efeito não somente durante a infância, mas também ao longo da vida, na vida adulta, e se podem manifestar como uma dificuldade de regulação emocional, uma dificuldade de regular os meus estados emocionais, uma tendência às vezes muito à explosão, ou uma desregulação muito grande a nível emocional e do sistema nervoso. Pode se manifestar também em termos, nas crianças, em termos de problemas de aprendizagem, onde pode existir uma dificuldade de atenção, ou em hiperatividade, por exemplo. São coisas bastante comuns nesses casos. Na vida adulta também se pode manifestar através de depressão e ansiedade. Como a gente falou no estudo dos ACEs, a gente vê uma maior probabilidade de desenvolver doenças crônicas, doenças cardíacas, diabetes, doenças autoimunes, né? Um outro fator muito importante são as dificuldades relacionais, uma dificuldade de me relacionar com as outras pessoas, de me sentir segura dentro de uma relação, porque os nossos padrões emocionais, os nossos padrões relacionais, eles vão ser moldados de acordo com essas experiências prévias que a gente teve lá no início da vida. Né? Então, eu vou passar agora, a partir de agora, para Ana Patrícia, que ela vai falar para vocês os seguintes slides. Ok. Então, seguindo,
dentro do fluxo do pensamento do que a Ana Teresa trazia, quando a gente fala do legado do apego, né? A gente está falando do trauma do apego. A gente escuta tanta palavra assim que às vezes a gente confunde. Trauma precoce, trauma do apego, trauma transgeracional, trauma do abuso, certo? Trauma do desenvolvimento. Então, o trauma do apego está relacionado às experiências de apego no início da vida que possam ser negativas e desenvolvam uma situação traumática. Dentro dessas experiências iniciais, a gente pode ter o abuso físico, emocional e psicológico, pode ter o abandono e pode ter a negligência, ou a negligência, certo? Antes, o que seria apego? Apego foi um conceito trazido por Bowlby, certo? Na década de 50, onde ele fala da relação da criança para o adulto, que é a necessidade da criança de buscar o adulto. E como é que ela faz isso? Quais são os sinais do apego? Está no olhar, no gesto, no choro da criança, no movimento dos braços, buscando o outro em direção a ele para satisfazer a necessidade básica dele daquele momento, a necessidade de carinho, de cuidado e de proteção. Então, esse diálogo inicial, ele é um diálogo não verbal, certo? Se passa muito por uma linguagem tônica do corpo, a linguagem do olhar, do tônus muscular, e aqui estamos dando ênfase às memórias implícitas. Certo? Então, toda a experiência que acontece nesse primeiro momento, onde ainda não tem uma linguagem, mas existe uma consciência que a gente chamaria uma consciência não verbal, uma consciência implícita, porque o nosso corpo, o nosso ser está assimilando a experiência, e essa experiência, ela tem a força dela, relacionada com a intensidade de que isso foi vivido, com a repetição ao longo do tempo. Ok? Então, a gente tem para Bowlby, não sei se todos já conhecem, mas ele fala do apego seguro e do apego inseguro evitativo e do apego ambivalente e o apego desorganizado. E seria dentro dessa categoria de apego desorganizado onde foi encontrado mais situações, onde estariam relacionadas às situações de trauma. E se encontrou problemas psíquicos e distúrbios emocionais em pessoas que tiveram o apego desorganizado, como a questão os problemas borderline e a depressão e algumas outras situações de desorganização e de desequilíbrio psíquico e emocional. Então, esse seria as situações mais adversas na experiência do apego da criança, certo? E o apego estaria relacionado a um outro fator importante que a gente fala, que é a possibilidade de desenvolvimento da segurança interna sobre si mesmo, que vai interferir na autoestima também, nesse legado de eu me sentir seguro sobre o que eu sinto com o outro e aonde eu estou. Essa segurança, a gente tem as bases neurobiológicas dela, que é onde Porges traz a neurocepção da segurança e a neurocepção do perigo, tá? Que é a nossa leitura natural, não consciente, porque está abaixo da nossa consciência ordinária, a leitura dos estados de segurança na vida, tá? Então, o meu sistema nervoso capta os sinais de segurança e os sinais de perigo, que faz com que a gente decida, por exemplo, quando se aproximar, quando se afastar, o que é bom e o que é ruim. Ok? Então, o apego seguro,
ele desenvolve e ele está na base de uma neurocepção de segurança. E uma boa neurocepção de segurança significa a minha boa capacidade de avaliar onde existe perigo e onde não existe perigo. Tá? O estresse crônico, ou as situações de trauma, ela altera essa leitura neuroceptiva e faz com que a gente perceba o ambiente de uma forma disfuncional. Tá? A partir como Ana Teresa falou há pouco, você não se sentir seguro consigo mesmo, ou então com o outro. Então, você vai ler o ambiente a partir dessa percepção de ameaça, independente dela ser verdadeiramente real ou não. Tá? E quando a gente experimenta a segurança, por exemplo, na vida, isso vai refletir nas nossas relações futuras, do mesmo jeito que a insegurança. Então, a forma de buscar o outro, a forma de vivenciar os conflitos, de se sentir preso numa armadilha, ou de sentir que você tem solução e tem um caminho para a saída de um conflito, ele tem uma relação com a forma como você aprendeu a lidar com as situações difíceis na vida. Como foi que lhe ensinaram a vivenciar conflito? Era um lugar possível, um lugar de solução ou um lugar de não solução? A gente pode pensar uma coisa. O trauma é como viver dentro de uma guerra, sabe? Um lugar que não tem paz nunca. Então, eu estou o tempo todo em alerta para responder e poder me proteger. Então, isso gera o quê? Isso faz com que o organismo se programe para viver em estresse. Quando a gente está programado para viver em estresse, significa que o nosso corpo vai se adaptar para suportar essas situações constantes de perigo. Tá? Falando desse... Você passa um pouco, Tereza? Então, durante o curso falamos mais sobre o apego, sobre vários tipos de apego e os tipos de organizações e como ele se reflete nas relações futuras. O apego tá dentro de um trauma relacional. Porque eu quero falar de trauma relacional para vocês. Dentro do trauma relacional, a gente pode pensar todos esses traumas de abuso, de negligência, de violência, de abandono, dos traumas transgeracionais, dos traumas precoces. E uma coisa importante num trauma relacional é porque é um trauma humano. Sabe? É diferente de eu ter um trauma de uma queda de avião. É um acidente e a gente não consideraria um trauma de uma experiência humana. Porque um trauma relacional implica dois seres humanos na relação. É diferente de um avalanche, de um tsunami. São desastres, são eventos, são traumas de eventos traumáticos. Tá? É diferente do trauma provocado por um outro ser humano. Ele tem um potencial e um poder diferente de afetar a nossa vida. Por isso que os traumas relacionais, eles afetam profundamente a nossa capacidade de se relacionar, como Teresa falou há pouco. Afetam nossa regulação emocional na relação, de como me aproximar, de como me afastar, e muitos traumas relacionais, principalmente o abuso sexual, físico, ele dificulta a possibilidade de intimidade e de se sentir seguro junto ao outro. Tá? Porque é um trauma que viola o espaço, viola o próprio corpo e invade a sua privacidade.
tá? Então, há uma perda muito grande na fronteira entre eu e o outro. Então, todo o trauma relacional, ele vai englobar experiências da infância ou da vida adulta, que aí a gente teria as violências domésticas e as violências familiares que entraria nesse âmbito. Aí a gente tem uma coisa interessante sobre esse trauma relacional. A gente pode falar, tem um psicoterapeuta que trabalha com trauma precoce e trabalha com constelações, ele fala, dentro dos traumas relacionais, ele fala do trauma do amor. Tá? Ele fala sobre isso trazendo uma perspectiva de que o trauma do amor é aquela experiência muito primária que uma criança tem, porque a mãe é incapaz de amar. E aí ele traz, que na experiência dele, né, ele tem visto que o trauma do amor afeta muito a autoestima e faz com que as pessoas tenham dificuldade de distinguir o que é amor e o que é violência. E pensando dentro dessa perspectiva, a gente traz uma coisa que é muito uma mãe traumatizada, certo? Ela não vai ter habilidades e nem recursos mentais imprescindíveis para poder oferecer aos filhos a atenção e o carinho que eles necessitam. Porque o trauma é um lugar que lhe aprisiona, que lhe mantém atado, preso dele. Então, como você tem impossibilidade de aproximar, como você tem dificuldade de se regular emocionalmente, você tem a dificuldade de oferecer a outro amor, carinho e atenção que ele precisa. Porque você está impossibilitada dessa experiência na sua própria vida, certo? Então, para ele, o trauma do amor, ele pode confluir, levar a um trauma de uma ou de várias gerações anteriores. Certo? É como... E aí a gente entende, tirando a ideia da constelação, indo para a neurobiologia, né? A gente tem um DNA emocional, então isso faz sentido, né? Se eu tenho uma mãe que não soube amar e que não pôde me dar cuidado e a atenção que eu preciso, ela também pode ter tido uma mãe que não pôde oferecer isso para ela. Então, ela traz essa experiência, ela vai fazer o melhor que ela pode fazer, mas existe uma limitação. Então, a gente não... Vamos, importante, entender que não estamos limitando tudo a essa experiência. Essa também é uma possibilidade da experiência do trauma dentro da família, certo? E o trauma dentro da família também pega o trauma precoce, que seria aí desde a gestação, onde a gente está olhando dentro da perspectiva da psicologia perinatal, onde a gente compreende que o bebê sofre e recebe um impacto de situações, sejam amorosas ou de violência, que essa mãe vive. Então, esse feto, se eu estou grávida e passo por muito estresse, eu tenho uma contração, tenho uma liberação grande de adrenalina, de noradrenalina no meu corpo, e se essa liberação continua por muito tempo acontecendo, eu mantenho esse estado de contração que vai afetar o feto. Então, o feto também vai entrar em contração. E o que é que ele precisa fazer? Ele precisa encontrar algum mecanismo para sobreviver, tá? E para se manter vivo dentro desse útero. Então, ele vai encontrar os mecanismos dele, onde ele vai ter a qualidade, manter a qualidade do desenvolvimento dele dentro dessa estrutura. Então, a psique e o corpo, a nossa consciência, né, desde cedo, e o nosso corpo, ele vai se desenvolvendo de acordo com as experiências que vivemos. Agora, se do mesmo jeito que quando temos experiências positivas e agradáveis durante a gravidez, e também essa experiência de bem-estar é passada para o feto. Tá? Então, pense, se você, no caso da violência doméstica, da violência familiar,
a agressão física ou verbal vivida e que leva a um estado de medo, de muita tensão e muito estresse para essa mãe grávida e que está no ambiente familiar, isso também leva a um estado de contração ao feto e ao bebê em desenvolvimento. E aí, nesse caso, a gente está falando de trauma precoce e que também não tem palavra para esse trauma. A gente está falando de uma memória implícita, de uma memória que é somática, que é sensorial. Tá? E aí a gente entra em harmonia, né, com o que Bessel van der Kolk fala, que o trauma fica marcado no corpo. Então, uma coisa importante a gente lembrar, todos os estudiosos do trauma de qualquer corrente, seja de terapias corporais ou não, tem uma coisa que todos são em comum. O trauma está marcado no corpo. Todos concordam com isso. Certo? Isso é unânime, essa concordância do trauma. Certo? Então, quando o trauma é logo no início da vida, né, muito cedo, a gente perde a nossa conexão com nossas necessidades básicas, exatamente por estarmos presos dentro da experiência do trauma. E aí entra a questão fundamental, a regulação emocional. Por quê? Porque a gente está falando também de sistema nervoso autônomo, que em estado normal ele funciona dentro de uma reciprocidade entre o simpático e o parasimpático, ativação e repouso, certo? Ação, descanso. Isso é essencial na vida, certo? Para ir trabalhar agora de manhã, se você acorda agora para ir trabalhar de manhã, por exemplo, e você precisa do simpático para se levantar. E se você estiver atrasada, é que você precisa mesmo do seu simpático para correr, para fazer um bocado de coisa, para dar tempo de chegar no lugar. Tá? Mas, se você, meia hora depois, descobre que você não estava atrasada, que você leu a hora errada, aí você relaxa e diz, agora posso tomar meu café com a maior calma do mundo. Aí você deixa o seu parasimpático em ação e dispensa o simpático, você não precisa mais da agitação, você pode repousar. E dinamicamente no nosso dia vai funcionando isso. Quando chega a noite, na hora de descansar, a gente precisa do parasimpático para repousar, né? E o que é que acontece em várias situações de trauma é que o parasimpático não consegue, às vezes, ligar como deveria para o repouso, porque existe um nó entre o simpático e o parasimpático, então você quer descansar, mas não consegue. Por isso que, às vezes, você acorda cansado, acorda com dor ou acorda exausto. Você diz que você dormiu 8 horas, mas a sensação é que não dormiu. É porque não houve uma descarga completa do simpático para deixar que o parasimpático agisse na função dele de repouso e restauração da sua energia para o outro dia. Isso é muito comum em situações de estresse. Certo? O trauma é uma situação de estresse crônico que leva muitas vezes a uma resposta de congelamento, de inação diante de situações extremamente difíceis e que você sente que sua vida está em risco. A grande questão, quando a gente fala em trauma, a gente não está falando necessariamente no evento traumático. A gente está falando como a gente responde ao evento traumático. Tá? É o que se constitui o trauma enquanto adoecimento. Ou seja, eu posso passar por um mesmo evento traumático que Andréia, estamos no mesmo lugar, passamos pelo mesmo acidente, por exemplo, ela consegue ter uma descarga boa, ela tem o tempo que o organismo dela precisa, ela fica em alerta, fica em alarme, ela pode passar uma semana ou um pouco mais ainda de sobressalto, toda a vida que escuta uma buzina, um freio, ter dificuldade de dormir, ter pesadelo, ter sudorese, mas depois de 1 a 2 semanas o organismo vai voltando e o corpo vai entendendo que acabou. E ele termina o processo da descarga dele.
A resposta traumática e ficar preso no trauma é quando o tempo passa, mas o corpo continua agindo ainda da mesma forma. Toda buzina ou todo som que ativa aquela memória, que são esses gatilhos sensoriais, vai trazer a sudorese, vai trazer a taquicardia, e o meu corpo vai respondendo constantemente nisso. E quando isso fica muito grave e muito intenso, é quando a gente diria que a gente vai ter um transtorno, porque a vida fica inviável viver. Então, essas são diferenças importantes entre saber a resposta, que a gente tem uma situação de estresse, o que seria uma resposta já de um estresse pós-traumático e o que seria um transtorno de estresse pós-traumático. Isso são diferenças sutis para a gente classificar aonde está o corpo está respondendo de uma forma normal ou o corpo ficou preso no trauma, tá? Isso são coisas que a gente traz mais profundamente à medida que a gente vai falando no curso, principalmente como o sistema nervoso da criança responde, tá? E como o adulto é uma figura importante para ajudar a criança a regular o sistema nervoso dela, a regular a emoção dela. Os estudos têm mostrado, muito profundamente, que mais forte do que o evento traumático tem sido a ausência de uma figura cuidadora ao lado após o evento traumático. Então, ficar só ou não tem feito muita diferença. Ou seja, se eu sou protegido, eu sou amparado pelo outro, isso tem mostrado que mais dificilmente eu vou desenvolver sintomas de trauma do que aqueles que não receberam o suporte. Okay? E quando a gente não consegue regular essas respostas, sabe, são aquelas respostas que a gente tem meia desorganizada e que a gente tem o hábito de dizer às vezes na vida, porque eu sou assim, ou porque fulano é assim. Tá? Aquela situação que alguém lhe cobra algo. Uma cobrança normal. E aí você reage como se aquilo fosse a pior coisa do mundo. Você responde de uma forma mais alterada, você fica mais agitado, porque há uma desregulação diante de uma situação que para você não é confortável. Você perde a forma equilibrada de lidar com isso. Okay? Essa regulação emocional é um tema importante, principalmente no período da infância, porque o quanto os pais podem ser essas figuras reguladoras e seguras faz uma diferença muito grande ao longo de nossa vida, certo? Aprender cedo a lidar com as emoções é muito importante. E eu digo que essa é uma grande riqueza que a gente tem tido hoje com os estudos de vários psicoterapeutas ou neurobiólogos, certo? Pesquisas de Daniel Siegel sobre a regulação emocional, a janela de tolerância, tem feito uma oportunidade muito grande de a gente aprender como pode lidar com isso de uma maneira mais enriquecedora e favorecendo o desenvolvimento da criança, não só a nível emocional, mas a nível cognitivo. Porque o desequilíbrio emocional afeta a cognição, afeta a nossa capacidade de aprender. Certo? Então, isso aqui, essa frase de Bessel é importante sobre um pouco o que a gente estava falando, do quanto as crianças traumatizadas perdem a confiança na bondade do mundo, certo? E isso afeta a nossa possibilidade de encontrar saídas, soluções para as situações difíceis. Quando o trauma se instala, tem duas coisas muito presentes. O mundo passa a ser um lugar perigoso, certo? E é uma experiência onde, se eu perdesse a capacidade de sonhar e de imaginar que existe futuro. Tá? Então, existe frases muito, que eu diria, absolutas,
eu chamo de frases, eu não, né? Eles chamam também de frases absolutas e generalistas comuns no trauma, tipo assim, ninguém me ama, nunca serei amada, sabe? Então sempre tem algo muito absoluto na frase. O mundo não é um lugar bom. Então essa é uma frase generalista. O mundo não é um lugar bom. Isso é muito comum na experiência de trauma, tá? Ninguém é bom, ninguém me ama, tá? Eu não sou uma pessoa boa, que isso é uma coisa muito importante que a Ana Teresa traz. Quando a criança vivencia o que é Rupert Francis chama do trauma do amor, que é esse trauma no desenvolvimento, se eu não sou amada e o outro não me cuida, não cuida das minhas necessidades, significa o quê? Eu não devo ser uma pessoa boa, eu só posso ser muito ruim. Tá? E aí há uma baixa autoestima e uma sensação de que eu tenho algum defeito. E às vezes essas crianças fazem um esforço muito grande para ser amada. As pessoas fazem tudo pelo aquele outro que parece ser tão desagradável para ela. Que aí faz sentido o que ele fala. A criança perde a noção entre o que é e o que não é amor. Mas ela precisa da atenção e do cuidado. E ela precisa entender por que isso não acontece. Então, dentro da herança do trauma, esses são os principais temas que a gente traz no nosso curso. O trauma do desenvolvimento, falar o que é sobre a teoria do apego, sim, e a teoria polivagal, que aqui a gente fez referência à neurocepção de segurança, que é um conceito de Steve Porges, que é como Teresa disse, antes e depois do curso do trauma. Então, existe também um antes e um depois do que Porges nos apresenta através da teoria polivagal. O tratamento do trauma antes e depois da teoria polivagal, eu também faria essa referência. As experiências adversas na infância, né, os ACEs que ela falou, as bases neurobiológicas do apego e do trauma, e as nossas referências para esse trabalho passa por Bessel van der Kolk, Nadine Burke, Steve Porges, Daniel Siegel, Bruce Perry, Bowlby, entre outros teóricos que trabalham o trauma e o trauma do desenvolvimento, certo? Terminando esse slide, está aberto para perguntas. São 6 módulos, com a carga horária de 16 horas. As aulas são semanais nas quartas, certo? Sim, das 19h30 às 22h. Aqui tem um Era pequeno... isso que eu ia perguntar. Acho que o horário é 19h30, né? É 19h30. Ele é Isso. teórico e prático, por quê? Porque é online, mas a gente faz algumas práticas e mostra alguns recursos que a gente pode usar no dia a dia para lidar com as situações das regulações emocionais, como a gente pode desenvolver recursos psíquicos, somáticos, para lidar com a nossa desregulação afetiva, certo? E algumas práticas dentro de quem trabalha com público, ou seja, infantil ou adulto, de como pode ter recursos, às vezes, online, que possam ajudar o acesso e a comunicação. Tá? Porque lembre-se, Tanto online como como presencial. presencial. Lembre-se que se as pessoas que têm uma história de trauma muito grande, ela tem dificuldade de contato, de proximidade, de criar conexão, então você tem que desenvolver como criar conexão, porque a questão fundamental aqui é ajudar a reconstruir a segurança perdida. E só com segurança é que a gente faz contato e cria conexão. Certo? O nosso público não é fechado aos psicólogos, certo? Psicólogos, terapeutas, pessoas que trabalham em órgãos de proteção e de acolhimento à violência ou no sistema judiciário, por exemplo.
E toda pessoa que deseja aproveitar essa oportunidade para ampliar e aprofundar o seu conhecimento nessa temática, seja para a sua vida pessoal ou profissional, certo? E agora nós estamos abertos ao diálogo com vocês. Eu espero que a gente tenha atingido a expectativa de cada um de vocês, né? Pelo menos uma parte dela. E aí? Estamos abertos às questões. Pode ser por chat, pode ser no diálogo. Passou um pouco das 9, mas a gente pode ficar até 9h30 e responder a vocês. Tá? Oi, Ana, boa noite. Aqui é a Juliana. A gente esteve juntas também no fim de semana, no Lumen. Uhum. E acho que desde antes, assim, né, do nosso encontro, né, e agora eu vi que ia ter de novo uma aula, eu falei, quero aproveitar para ver o que mais que a gente pode conversar, porque eu trabalho muito com luto, e eu acho que é um tema que é intimamente ligado com trauma, né? Acho que nem todo luto é um trauma, mas acho que os traumas, muitas vezes, eles englobam lutos também, né? Sim. E aí eu fiquei pensando nisso, de como quantas coisas são muito semelhantes, né? A teoria do apego, é muito difícil de trabalhar luto sem pensar, né? Em teoria do apego, sem trabalhar segurança também, né? Entender quem que era aquela pessoa na vida do enlutado, né? Que morreu, qual que era essa relação. E aí eu fico pensando também, eu não sei, o quanto que você vê disso, assim, na verdade eu estou falando, mas acho que eu gostaria que você e a Ana Tereza falassem mais, né, sobre, de repente, isso. Certo. Juliana, eu vou falar uma parte e Teresa pode complementar. Quando a gente pensa no trauma do luto, certo? A gente está pensando também, aí está envolvido o trauma da separação, que por trás desse grande trauma do luto, você pode começar a pensar o que isso está linkado a uma grande experiência profunda na infância de abandono, certo? E essa sensação de não poder existir mais sem um outro, e do sentido da minha existência sem um outro. Né? Porque nessa fusão com o outro existe possivelmente uma experiência de abandono, uma insegurança nessa relação interna com você mesmo. E complementando, muitas vezes, como uma pessoa vai vivenciar um luto, está relacionada com essa história de vida, né? Com essas experiências do passado. Principalmente, então, se já é uma pessoa que tem um histórico de trauma, a vivência que ela vai passar desse luto vai ser diferente, pode ser diferente. Porque vai perpassar toda essa experiência, essa configuração desse padrão emocional, desse padrão relacional, né? Então, às vezes, o luto também pode ser um gatilho para essas situações do passado. Então, claro que vai depender muito de cada situação, como você falou. Lembre sempre que você não só olha para o contexto familiar, mas para a história interpessoal. Tá? E outro fator importante que a gente pensa, que é importante pensar psicodinamicamente, certo? Como essa pessoa constitui o universo dela. Né? Com quantas pessoas, como é a forma que ela se relaciona com o mundo. E outra coisa que a gente às vezes não olha muito, mas é importante, é as pessoas que às vezes não têm reação nenhuma com a perda. Tá? Então a gente está numa outra polaridade aí. Tá? De alguém que está desconectada da afetividade. Isso não quer dizer que é ruim nem bom, mas que pode ser uma forma de proteção
que ela organizou na vida para poder estar no mundo. Tá? Porque não é tão fácil estar conectado com os afetos. E quando a gente passa pelo trauma, a afetividade as sensações corporais são muito assustadoras e os afetos passam pelo corpo, certo? Sumiu o som. Não sumiu o som, não, eu que desliguei. Desculpe. Mas liguei. Ok. E aí, alguém? Ou pergunta, ou comentário, ou dúvida? Ela falou, Pode falar, Gina. desculpa, a colega falou do luto agora. Aí eu fiquei pensando em relação ao suicídio. Seria muitas vivências de conflitos sem solução, aquela violências e doméstica, tanto verbal ou física, inúmeros tipos de violência que geraram aquela visão de que o mundo não é bom, que não tem solução, tem situações sem solução que em determinado momento você não vê esperança em nada e acaba por o suicídio em si como uma maneira de acabar com o sofrimento. Ou seria o desenvolvimento de uma patologia que leva a isso, leva ao suicídio, ou inúmeras causas? Olha, Gina, é uma pergunta difícil, certo? Que não é fácil responder. Porque no suicídio você tem que olhar uma coisa muito ampla, você não pode reduzir tanto. Você pode ser que algumas pessoas traumatizadas possam, se elas não receberem ajuda, pode ser que elas cheguem a isso. Mas é muito possível, você pode considerar uma forma de suicídio na vida. É muito comum essas pessoas se anestesiarem, certo? Como um entorpecimento. Então, ela tem um afastamento da vida e das experiências da vida, certo? E termina isso não entrando tão ativamente. E tem outras pessoas que vão entrar, não deixa de ser um movimento que pode levar nessa direção, muita droga, muito álcool, certo? Como tem um depoimento, uma vez, de uma pessoa que drogava e ela disse o seguinte, ela se drogava, certo? Não que o quê? Que era para a droga ajudava ela a não sentir a dor que a vida causava a ela. Por isso que ela se drogava. Então, não deixa de ser uma forma de você terminar um autossuicídio, né? Porque não encontra saída. Geralmente, os vícios são fugas, né? São. Às vezes, uma proteção, um sistema de proteção de entorpecimento. Mas o suicídio tem outras questões, né? Que a gente pode olhar à parte, não mais complexo. necessariamente. É mais complexo porque tem outros fatores, né? Mas a gente pode Também pensar que a maioria alguns os estudiosos falam que por trás de toda doença psíquica sempre há um trauma, que pode ser do apego ou um trauma maior. Não, quer dizer que também algumas pesquisas mostram o aumento de um comportamento suicida em situações de trauma. Então, tem um maior risco
com as pessoas que passaram por situações de trauma. Não que todo suicídio seja relacionado com trauma, mas existe uma predisposição maior. Como a predisposição maior para a autolesão. Isso. E tem uma pesquisa, a gente não pode afirmar, que mais ou menos 60% dos distúrbios alimentares está vinculado às experiências traumáticas, certo? Não são todos, mas existe uma relação em torno de 50% a 60% dos distúrbios alimentares com histórias de trauma, principalmente com trauma do abuso. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, Elisa. Quanto Bem-vinda. tempo, pois é. Eu queria tirar uma dúvida. Esse curso de agora vai ter alguma atualização? Ou ele é um pouco parecido com os anteriores? Porque eu até pensei em fazer aquele outro gravado, mas foram tantos cursos que a gente já... Eu não sei se... a gente deu online no ano passado os estudos do trauma, esse é a herança do trauma e a escuta empática, certo? A gente está trazendo agora online a herança do trauma, que vai ter algumas coisas novas nele, certo? A gente vai trazer um pouco mais a questão do trauma precoce, do trauma transgeracional e da questão da epigenética, certo? Que nos outros a gente não falou tanto. E nunca é igual, Certo. né? Porque a gente É. se inspira quando está falando e nunca é igual, certo? A base é a mesma, mas sempre tem alguma coisa nova, você lê algo É, novo, você estuda alguma coisa a mais, você aprende alguma coisa a mais com um cliente novo, certo? E aí aquilo abre uma perspectiva. Não, e eu achei até ele melhor um pouco, assim, digamos, é melhor pelo contato físico que a gente tem, né, do que aquele gravado, porque o gravado é importante, mas é É só a diferente, aula, né? exatamente. Uma pessoa que fez uma referência no chat sobre as dores físicas. O trauma há também uma relação com as dores crônicas, tá? E ligado, vamos dizer, às dores físicas crônicas, muitas vezes ligada à impossibilidade da ação, porque é importante entender que a experiência traumática é uma experiência de imobilidade, certo? De não ação, e que traz dois sentimentos muito fortes junto, a vergonha e a culpa. Vergonha aí? Culpa, né? E isso na criança é uma experiência muito devastadora também, tanto no adulto como na criança, certo? Que é que José, como relacionar com a espiritualidade? Pois aí a gente, vamos dizer, eu não sou muito capacitada a falar, porque eu não sou uma grande estudiosa da espiritualidade, então eu não uso muito, minha experiência é limitada. Mas eu não sei o que exatamente você quis perguntar com essa questão. Mas uma das coisas que a gente vê que as pessoas, depois que passam por um trauma muito grande, que é principalmente os traumas humanos, como eu falei, relacionais, que elas ficam com muita dificuldade de relação, elas têm muita tendência, mais facilidade depois de se relacionar com animais, certo? Com a natureza e com Deus, certo? Com tudo aquilo que está fora da experiência humana, porque ela passa a não acreditar mais na humanidade. Então, às vezes, ter essa relação com os animais é um caminho de poder
estabelecendo uma nova forma de se encontrar. Às vezes pode ser um caminho e uma ponte para o reencontro com o humano. Para algumas pessoas, às vezes não é possível. Eu não sei. A fé pode ajudar muito algumas pessoas. Pode ser um recurso, tá? A espiritualidade pode ser um recurso para uns e para outros também não. Então, a gente sempre tem que entender o contexto e a experiência de cada um. E aí, mais alguma questão ou a gente se despede? Ainda tem tempo, ainda tem 2 minutos. Ou a gente se despede. Eu agradeço assim, a presença de vocês e desejo que, se vocês se sentirem encantados e gostar dessa história toda que a gente dialogou com vocês, ver vocês quarta-feira aqui com a gente. Só são 6 quartas, 6 encontros. E tá lá, aberta a oportunidade. Vai ser muito bom ter vocês. Ainda tem espaço para vocês se inscreverem. Espaço e tempo, certo? Tá bom. Então, Eu aproveito para me despedir por enquanto e dar um beijo na Tereza. Que bom te ver. E Guilherme, oi Guilherme, querido. Que bom te ver. Entrei assim, não vi que você estava aí, agora no meio da história. E, gente, é isso aí. O curso, eu venho fazendo o trabalho com a Ana Tereza há um tempão e cada vez eu aprendo mais. Então, vale a pena. E espero encontrar vocês na próxima quarta, né? Começa na próxima. Próxima quarta, dia 24. Isso. Muito bom te rever, Andréa. Que bom. Eu vou. Beijo, Guilherme. Um abração. Vou precisar sair um pouquinho, mas é isso aí. Um beijo para vocês todos. Tá certo? Um abraço. Então, gostaria de saber se vocês ficaram satisfeitos. Valeu a pena estar aqui hoje de noite. A Cristiana escreveu flecha lá no YouTube. Agradeceu a oportunidade da aula e nos vemos no curso. Abraços. Um abraço, Cristiana. Nos vemos. Quarta. Muito obrigada pela oportunidade. Gostei bastante, embora gostaria de interagir mais, pois a minha câmera deu problema. Mas vamos, quem sabe se a gente se encontra, né? Vamos caminhar. Quem sabe, quarta-feira a gente se encontra. Grande abraço, viu? Um abraço grande, Jaqueline. Obrigada pela presença. Muito grata a você.